Deputado, há alguma estratégia traçada para caso os depoentes se mantenham em silêncio? Porque é o caso de Mauro Cid, né? Nos depoimentos à Polícia Federal, ele tem se mantido calado, ele tem se mantido em silêncio. Há alguma estratégia já traçada? Sim, se manter em silêncio é um direito, importante reconhecer isso, mas também é uma escolha de não se defender. Na minha opinião, abre ainda mais margem para as hipóteses que estão sendo colocadas de que há responsabilidade destes silenciosos na articulação de um golpe contra a democracia no Brasil. É um direito, é também uma escolha e tem um significado. Mas uma CPI, ela avança nas convocações, mas também avança nos requerimentos de informação, quebra de sigilo telefônico, bancário. Então, essas pessoas podem usar o direito de não falar. E a CPI pode avançar na busca de materiais comprobatórios de crime. Então, qual é a estratégia? Fazer uma investigação completa. Dar à pessoa o direito de falar e de se explicar, presunção de inocência, direito de defesa, direito ao contraditório e avançar na busca por material comprobatório da hipótese que nós estamos levantando. Então a CPI vai avançar naquilo que eles não podem, pelo silêncio, impedir: o acesso aos materiais telefônicos, bancários e por aí vai. Mas porque eles não podem produzir provas, né, contra eles, então o silêncio muitas vezes é nesse sentido também. Deputado, a pergunta que sempre aparece: Bolsonaro vai à comissão? Vocês vão convocá-lo? Há um requerimento já para ser votado? Qual a expectativa em relação a Bolsonaro? Bolsonaro, na minha opinião, terá que ser convocado. Estou falando aqui a partir da minha opinião. A CPMI tem 32 deputados, salvo engano, mais os suplentes. Mas vamos fazer isso no tempo certo. Nós aprovamos um plano de trabalho apresentado pela senadora Elisiane. Esse plano, na minha opinião, muito bem feito, tem uma cronologia, que, aliás, a extrema-direita tenta perverter, desrespeitar, fazer um monte de convocação sem sentido e sem foco para desviar a investigação. Importante dizer isso, porque nós reprovamos requerimentos deles, como maioria, e eles começaram a dizer que era porque não queríamos investigação. Não é isso. É porque eles fazem requerimentos que não tem nada a ver com nada para perverter a investigação. Este é um ponto. E porque tem uma cronologia que a senadora, na minha opinião, corretamente estabeleceu. Não dá para entender 8 de janeiro sem entender carro-bomba, 24 de dezembro. Sem entender tentativa de ocupação da sede da Polícia Federal, 12 de dezembro, sem entender 31 de outubro, 30 de outubro, tem um contexto anterior, tem minutas de golpe, tem articulações políticas, tem influência digital, tem financiadores, ou seja, tem contexto. Por que eu estou dizendo isso? Porque na evolução dessa cronologia, na ampliação do material comprobatório, nós vamos chegar ao ponto de convocar, na minha opinião, Jair Bolsonaro. Vou dar um exemplo. Eu estou apresentando requerimentos de convocação com base em depoimentos à Polícia Federal, portanto, tem solidez. Nós queremos chamar pessoas ligadas ao gabinete do ódio. E segundo esse inquérito, o Gabinete do Ódio era uma organização criminosa, tipo milícia digital, formada por assessores ligados à presidência da República anterior, com o objetivo deliberado de disseminar notícias falsas e conteúdo para ataques à democracia. Quando nós chegamos aos assessores diretos do antigo presidente, com uma hipótese muito bem documentada de um gabinete estruturado dentro da presidência para disseminar notícia falsa e ódio, bem, estamos muito perto de ter base e seriedade investigativa para chamar Jair Bolsonaro. Eu não sei se ele seria o autor intelectual do golpe, porque pensar em autoria intelectual para Bolsonaro eu acho que é quase um elogio a ele, mas que ele tem cumplicidade e participação nisso, eu acredito que tem,
e com base e seriedade deverá ser convocado. Defenderei isso. Quando você diz que vai convocar membros do gabinete do ódio, Carlos Bolsonaro, inclusive. É um dos meus requerimentos, junto com Érica Só para Hill. finalizar, a gente até recebeu uma mensagem aqui do Daniel Marques dizendo assim, olha, pastor Henrique, vocês têm que se unir para defender as deputadas que estão sendo atacadas. E a gente, durante a semana, vem falando aqui sobre a atuação muito combativa de mulheres que têm sido muito protagonistas na comissão, principalmente nessa comissão dos atos golpistas, também na CPI do MST. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel dessas mulheres e responder ao nosso internauta. Com certeza, são companheiras, guerreiras que fazem mandatos potentes e que estão sendo alvo da misoginia e do machismo, do ataque deliberado da extrema-direita. Nós estamos firmes ao lado delas como aliados. Eu falo na condição de homem, portanto, de alguém que tem privilégios e vantagens por conta de uma sociedade patriarcal. Falo na condição de alguém que, pautado pela luta das mulheres, precisa o tempo inteiro ressignificar meu pensamento e meu comportamento. Então, quero deixar isso muito evidente. Não é o meu lugar de fala, mas sou aliado destas companheiras, a Thalíria, a Sâmia, a senadora Elisiane, muito questionada o tempo inteiro ali pela extrema-direita, a Juliana, a Célia Chacriabá, enfim. Nós estivemos no Conselho de Ética juntos, ao lado destas companheiras, denunciando, porque o PL, importante dizer isso, entrou no Conselho de Ética com uma representação em bloco contra 6 parlamentares, contra 6 mulheres. Depois eles perceberam que isso nem faz sentido jurídico, entrar com representações em bloco, eles foram lá e destrincharam em 6 representações diferentes. Mas está evidente que é misoginia. Eles usam termos como histeria, mulheres que não sabem se comportar, que não sabem controlar o seu emocional, todo aquele repertório de ódio às mulheres. A extrema-direita é extremamente patriarcal, machona, aquela masculinidade tóxica. E aqui eu estou sendo cuidadoso, né, para reconhecer o lugar que o machismo me dá na sociedade, para tentar me desvencilhar disso e poder ser um aliado, um companheiro da luta destas mulheres. Mas para quem está nos assistindo, sim, estamos ao lado delas, questionando todo esse ataque, muitas vezes orquestrado até pelo presidente da própria casa, porque chegam lá as representações contra elas e rapidamente ele encaminha para o Conselho de Ética. E as nossas representações contra deputados que, por exemplo, influenciaram o dia 8 de janeiro, atentado à democracia, curiosamente o presidente ainda não liberou para o Conselho de Ética encaminhar. Na minha opinião, tem seletividade, falta de isonomia, hipocrisia e ódio às mulheres. Homens que odeiam as mulheres.